Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e lá vamos nós para mais um giro de notícias agora referente ao mês de abril. Bom, gente, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando o que eu posto aqui, quase que semanalmente, quando eu não esqueço, e isso ajuda a gente a ter engajamento, né, ter relevância dentro da plataforma aqui do YouTube e atrair cada vez mais pessoas para o conteúdo que a gente produz. Mas sem mais delongas, o mês de abril foi um mês bastante intenso de notícias. A gente vai começar por uma que ocorreu agora mais ou menos no fim do mês, que pegou um pouco a galera de surpresa, que uma plataforma de webtoons coreanas bem famosa, que é a Lezhin Comics, eu sinceramente não sei a pronúncia, porque é um Z com H, então eu vou falar Lezhin Comics, ela tá procurando tradutores freelancers do coreano para português e espanhol. Então a comunidade, porque é uma plataforma que já postou, tem histórias BL, Slice of Life, diversos gêneros diferentes, o pessoal ficou bem animado com a possibilidade de histórias que eles precisam ler em inglês ou precisam procurar algum scan, eles terem alguma forma de consumir isso em português e em espanhol. E calhou dessa notícia vir a público, né, essa procura por um freelancer vir a público, no mesmo momento em que a plataforma do Manga Plus, da Shonen Jump, ela tá começando a publicar capítulos do One Piece, Jujutsu Kaisen, todos em português também. Então você já consegue ler simultaneamente com o Japão no seu aplicativo, de graça. Então talvez seja um olhar ou alguma viabilização que essas empresas estão fazendo para os mercados latinos. Espanhol, ele vai atender uma grande gama de países, e português ele consegue nos atender, e dependendo de como for feita a localização, até mesmo países falantes de língua portuguesa de Portugal. E agora, olhando para o nosso mercado nacional, já venho comentando aqui mensalmente, bem de praxe, que a Saraiva está em um processo aí de recuperação judicial para poder pagar credores. Então ela está tentando vender a marca, as lojas, os dados dos clientes. E ela marcou um novo leilão para ser ocorrido agora no final, entre o dia 12 e o dia 13 de maio. Esse leilão, ele tem como intuito vender tanto as lojas físicas quanto o e-commerce da Saraiva. Por que a gente teve uma alteração na data desse leilão? Quando foi feita a primeira opção, pelo valor inicial que a Saraiva tinha pedido, não houveram compradores. Então não foi possível fazer um leilão pelos valores orçados. Então a Saraiva, ainda tentando fazer essa viabilidade de pagamento dos credores, ela baixou um pouco o preço, diria que ela baixou bastante o preço, foi de 189 milhões a loja física e 150 milhões o e-commerce, né, a marca digital, para 113 milhões as lojas físicas e 90 milhões a marca digital. Vamos ver se agora eles conseguem, né? Então, na primeira vez eles tinham esses valores exorbitantes para uma marca que já estava em falência, não houveram compradores interessados para eles poderem fazer o leilão, e agora no dia 12 a gente vai saber se com esse descontão que a Saraiva está dando, ela consegue vender a propriedade dela para poder pagar os credores, que vão desde fornecedores, editoras, alguns funcionários e tudo mais, até mesmo outras rotinas da empresa que estão em atraso e entraram judicialmente aí para ter essa recuperação. A gente vai continuar acompanhando, porque a Saraiva foi uma das principais lojas de venda de livros no Brasil, então tem pontos físicos espalhados pelo Brasil inteiro, assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque isso também vai acabar determinando o que vai acontecer com essa infraestrutura toda que vai ser, talvez seja perdido com essa venda da Saraiva e esse fechamento das operações. Outra empresa nacional, outra empresa de livrarias que também está passando por uma recuperação judicial é a Livraria Cultura. Só que a notícia dessa vez é uma iniciativa até que interessante deles, que conversa um pouco com o próprio passado da livraria, que eles lançaram um serviço de empréstimo de livros. Então, se você pagar R$14,90, né, é um plano ali R$14,90, tem um plano anual que ele sai um pouco mais barato, mas pagando esses R$14,90 você tem direito a pegar
um livro por vez na livraria. E aí esse livro ele é o catálogo da Livraria Cultura, exceto algumas coisas como lançamentos que só vão entrar 30 dias depois no catálogo, ou então livros didáticos que sinceramente eu também não entendi, porque seria muito útil você só poder alugar um livro didático, mas enfim, livros didáticos também não podem entrar nessa conta. Então tem algumas particularidades, alguns livros infantis que vêm com algum tipo de brinquedo também não podem ser alugados, mas para 80% aí do que a gente entende como livro, ele vai poder ser alugado normalmente, e ele funciona como? Você pode locar esse livro uma vez por mês, e aí você pode ficar com ele durante 30 dias. Caso você não devolva nesses 30 dias, a livraria vai entender que você está comprando aquele livro, então você vai pagar a diferença da sua assinatura mais o valor com desconto daquele livro para compra, né? Eles pegam o preço de capa, vão calcular um desconto, vão descontar o valor da sua mensalidade e você vai pagar a diferença e poder ficar com aquele livro. Sim, é legal a gente ter iniciativas diferentes das livrarias que estão passando por tantos problemas para se manterem vivas, né? A Cultura e a Saraiva no caso, mas a Cultura, por exemplo, ela tá com essa proposta e ela acredita que ela vai conseguir movimentar uma base aí de leitores que opte por esse sistema de assinatura de empréstimos. Vale aquele adendo muito gostoso de dar, muito interessante, que é: será que vocês não conhecem uma biblioteca onde você pode alugar por 30 dias, às vezes mais de um livro, sem pagar nada? Pode ser. Mas fica aí, às vezes pode funcionar para alguém que não necessariamente queira comprar o livro, queira só lê-lo sem ser e-book ou qualquer coisa assim. Só o tempo vai dizer se essa iniciativa da Livraria Cultura vai para algum lugar ou não. Particularmente, eu ainda fico tentando descobrir para quem funciona esse serviço. E no meio desse rolê todo de, enfim, livrarias entrando em falência e precisando de recuperação judicial, editoras sofrendo muito com o preço dos insumos para fabricar o livro, o aumento do dólar que impede um pouco alguns títulos internacionais de serem negociados, porque tudo é negociado em dólar, a gente teve o retorno à conversa sobre a tributação do livro. Então, sim, essa história ainda não foi vencida, teve um movimento muito grande das principais editoras, dos principais influencers sobre a não taxação tributária do livro, que, caso você não saiba, tem a lei número 3.887 de 2020, ela tributa, né, ela tira a isenção que os livros possuem, e isso, obviamente, vai trazer para o mercado um encarecimento ainda maior. E isso, obviamente, vai trazer para o mercado, né, essa retirada dessa isenção ao encarecimento do preço do livro final, porque a gente vai ter uma nova tributação e ainda tem todas as outras coisas aumentando de preço na ponta dos fornecedores, então seria algo que impactaria bastante o mercado. Então teve um movimento muito grande aí pra gente combater a primeira vez que essa ideia apareceu aí no governo, mas essa proposta de lei ela foi atualizada nos últimos dias, no qual foi dito que colocaram os dados de uma pesquisa no qual famílias com renda de até 2 salários mínimos não consomem livros didáticos e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias de renda superior a 10 salários mínimos. Então, o argumento para tributar o livro é que gente mais pobre não compra o livro. E aí eles vão tributar o livro para o livro ficar mais caro. Porque realmente faz sentido, se os mais pobres não compram, vamos deixar mais caro. Essa ideia de jirico, que não faz o menor sentido para ninguém do mercado, ela surge exatamente no momento em que se fala bastante de tributação de grandes fortunas, tributação das parcelas mais ricas da população. E aí o que acontece basicamente é que existem pesquisas que apontam um lado oposto dessa situação. Enquanto realmente as famílias abaixo de 2 salários mínimos consomem menos livros não didáticos, existe uma pesquisa que mostra que as camadas C, D e E são mais leitoras do que a camada B e A. Existe todo um achismo por trás para se ter um novo imposto, né, ter uma tributação que claramente vai prejudicar a todo o mercado e vai prejudicar principalmente a eu e você, leitor, que não está entre os mais ricos do país, não faz parte daquele 1% que ganha aí acima de 10 salários mínimos,
Mas é isso, a proposta ela ainda está caminhando, vira e mexe, ela é trazida de novo à tona, então é muito importante que todo mundo fique atento e não à tributação do livro, porque isso vai impactar todas as pontas da cadeia de uma maneira muito significativa. E para encerrar, em abril a gente teve uma notícia que nem deveria ser uma notícia, na verdade, né? Ela deveria ser a vida normal, mas alguns meses atrás a Panini teve um erro de tradução numa cena do Jujutsu Kaisen, que é publicada aqui no Brasil pela editora Panini, e que a tradução que foi feita, ela muda completamente o contexto da história, ela tá errada, não tem que ser dita, ela está errada, foi uma tradução feita erroneamente, e aí diversos influenciadores apontaram isso, enfim, aconteceu um rebuliço dentro da Panini, porque é isso que acontece quando alguma coisa da Panini dá errado. Só que já foi visto nas bancas uma reimpressão desse volume 2, em que essa tradução incorreta ela foi refeita, então ela tá lá corretamente como deve ser. E agora quem comprar a partir dessa reimpressão esse material, ele vai encontrar a tradução correta, então vai ter a compreensão correta do seu volume. E por que isso não deveria ser uma notícia? Porque não foi dito em nenhum momento sobre um recall, né, dessas edições. Provavelmente você, leitor, que ainda tem essa edição errada, você pode entrar em contato com a Panini, eles vão te dar alguma solução. Provavelmente o envio, né, você envia para eles a edição errada e eles enviam para você a nova edição corrigida. Mas também, conhecendo o mercado de colecionadores no Brasil, essa edição provavelmente vai virar algum tipo de extra, de edição errada, edição quase de colecionador pelo seu erro, devido a essa particularidade desse volume. Mas então, é uma notícia que não deveria ser uma notícia, porque foi só a empresa fazendo a coisa certa, do jeito certo. Mas fica aqui, né, o disclaimer de que a Panini ela corrigiu essas edições. Então se você está começando a comprar agora, ainda mais agora que a Panini entrou numa onda de reimpressão de títulos extremamente positiva, vale ressaltar isso. Se você for comprar a edição de Jujutsu Kaisen, agora está corrigido e você não vai se confundir na história. Então, pro jornal meio que é isso. Teve algumas outras notícias menores, teve alguns anúncios, como tem todo mês, mas anúncio não é realmente o meu forte aqui do jornal. Eu acho que fica aí realmente o alerta referente à tributação, é algo que vale a pena a gente que está interessado ficar de olho. E sobre a recuperação judicial da Saraiva, vamos ver se agora ela consegue vender as propriedades dela para poder pagar os credores. E se você por algum motivo vai assinar esse Cultura Plus, que é basicamente um empréstimo de livro, deixa aqui nos comentários, eu realmente quero entender a sua motivação para fazer isso e não usar uma biblioteca, por exemplo. Mas é isso, acho que espero que maio seja um pouco mais alegre do que abril. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.